Oi, pessoal. Estou no deserto. Tentei no escritório, mas não consigo sentar naquela cadeira em frente à câmera. E fazer um vídeo. É louco. Enfim, se é novo, sou Brett. Administro o canal Nascido 100 anos tarde. Ando de mulas, levo meus cães, vou para as montanhas e encontro lugares diferentes. E tento achar um rastro de leão para meus cães seguirem. Enfim. Eu ando de mulas. E como a maioria de vocês sabe, minha boa mula, a grande Agnes, morreu há cerca de 3 semanas. Muitas pessoas perguntaram o que aconteceu. Decidi fazer este vídeo em vez de responder a todos os comentários. Aya. Eu me levantei naquela manhã e saí cedo. Eu ia para algum lugar. E quando cheguei lá, eu tinha 3 mulas. Eu tinha minha velha mula, Jet Johnson. Eu tinha Ruth, a mula que eu costumava carregar. E então eu tenho a grande Agnes. Quando cheguei, os cães latiam e faziam barulho. E olhei e... Ruth e Jet estavam soltos. E claro, eles saíram correndo com a cabeça erguida e foram em direção à rodovia. E eu tive que pegar a charrete e ir até lá. E consegui reuni-los e os levei para a arena de laço do vizinho. E então eu voltei. Eu não sabia onde estava a grande Agnes e comecei a procurá-la, mas não consegui encontrá-la. E então, finalmente, a encontrei do outro lado dos meus canis. E ela estava meio delirante, apenas andando com a cabeça baixa. E cara, ela agia como se nem soubesse onde estava. Então eu fui até lá e coloquei uma corda de guia em seu pescoço. E a levei de volta para aquele cercado. E a barriga dela estava realmente inchada. Muito. Puxada para cima ou realmente inchada para fora. E então fui buscar as outras mulas. Trouxe-as de volta, consertei o cercado e fiquei lá observando-a. Pensei, bem, ela estava mexendo o rabo. Tudo. Eu disse, bem, ela está com cólica. Parecia que os painéis se separaram e todas as mulas saíram. Parecia que, enquanto ela rolava, prendeu a cabeça debaixo do painel. Então tenho certeza de que ela lutou ali um pouco. De qualquer forma, eu tinha um lugar para ir e fui. Sabe? Sempre dávamos Banamina para os cavalos e tudo mais. É um relaxante muscular. E é a melhor coisa que você pode fazer quando eles têm cólica. Então dei uma injeção de Banamina nela. E depois liguei para o veterinário e deixei uma mensagem. Claro, moro fora da cidade, a cerca de 20 milhas. E é meio difícil, sabe, o veterinário. É difícil conseguir que um veterinário vá até lá. E, com certeza, eu não consegui um veterinário lá. Mas ela parecia estar se sentindo melhor. Meu neto veio, ele estava me ajudando naquele dia, e eu disse a ele, vamos apenas ficar de olho nela. Não deixe ela deitar e rolar. E eu preciso fazer algumas tarefas e ir à cidade e tal. Puxa, não deu nem 2h30, 3 horas depois. Ele me ligou e disse. Ele disse, a Agnes acabou de deitar e morreu. E foi realmente meio triste, porque quando eu estava lá com ela, e estava dando a injeção, ela simplesmente colocou a cabeça no meu ombro. E você notou que ela estava sofrendo e estava acostumada comigo cuidando dela. Ela queria que eu tomasse alguma atitude, mas não havia nada. Então dei Banamina para ela. Foi o máximo que consegui fazer. Poderia ter feito uma intubação e administrado algum mineral, mas poderia ter sido qualquer coisa. Poderia ter sido cólica. Eu sei. Eu acho que foi cólica, mas poderia ter sido areia. Cólica. Ela era uma porca. Ela sempre catava no chão. Peguei muita areia lá, ou enquanto eu estava fora, alimentando de alguma forma, ou alguém mais alimentando. Talvez tenhamos pego um barbante de baleia, que ela mastigou e engoliu, ficando em seu intestino. Eu não sei. De qualquer forma, ela está... Ela partiu agora. Mas isso é meio difícil para mim. Aquela mula se dava bem. Ainda tenho minha velha mula, Jet Johnson. E ele está aposentado. Ele ainda me encontra no portão sempre que saio. Ele caminha até o portão e me encontra. Ele é uma figura. E eu tenho. Sabe, eu ando de mulas há cerca de 25 anos. E antes disso, eu montava cavalos. E, quero dizer, montei muitos. Eu fui. Criado em um rancho de cavalos quarto de milha, meu pai tinha muitas éguas reprodutoras. E eu domava potros e os treinava para montar. E eu exibia cavalos, laçava bezerros, e depois que fiquei mais velho, comecei a laçar em dupla, e fiquei bastante bom nisso. Eu cheguei a laçar em um nível muito alto e gostava disso.
Quando comecei a sair para cavalgar e caçar com meus cães, encontrei um fazendeiro, um amigo meu, um cara que respeito muito, e estava montando um belo cavalo jovem de 3 anos com um cabresto, cavalgando por pedras e levando os cães para um grande passeio. E ele me viu. Você está montando? Ele perguntou se você está montando. Seu belo cavalo jovem aqui. Eu confirmei, e ele sugeriu que, para o que você faz, talvez precise de uma mula. Respondi apenas concordando. Eu tinha visto que todos os antigos caçadores de leões tinham mulas, e ele apontou o dedo para mim e disse, e consiga uma boa. Então, sabe, uma coisa, eu tinha uma empresa que me devia muito dinheiro, e eles não me pagavam há 3 anos. E eu disse à minha esposa, foi alguns dias depois, eu disse à minha esposa, eu disse, se eles me pagarem, e eles me deviam há 3 anos, eu disse, se eles me pagarem na próxima semana ou algo assim, eu vou comprar aquelas. Um amigo meu me ligou e disse, ei, tem 2 mulas à venda. O cara se divorciou, e a esposa ficou com as mulas, e ela está vendendo, e só quer se livrar delas. Então eu disse à minha esposa, bem, se esse dinheiro entrar nas próximas semanas, porque eu estou atrás dessas pessoas, eu vou comprar essas mulas. Naquele dia, eu verifiquei o correio, e o dinheiro estava na caixa de correio. Eu disse, cara, era para ser. Então eu carreguei tudo naquela tarde, e fui dirigindo. Era cerca de 200 milhas. Eu dirigi e fui buscar aquelas 2 mulas e lá estavam elas. Eu chamei uma de Jenny e a outra de Jet Johnson Jet. E eu as peguei. Eu não sabia. Eu não sabia nada sobre mulas. Sabe, eu montei a vida toda, mas sempre ouvi histórias de terror sobre mulas e como elas eram e, sabe, os diferentes tipos de mitos sobre elas, realmente. Quero dizer, alguns desses mitos são verdadeiros e eu simplesmente comecei a montá-las, sabe? E lembro da primeira vez que subimos nelas. Coloquei meu neto em uma. Ele é um garotinho. Coloquei ele na Jet porque a Jet supostamente era. Não, coloquei ele na Jet e subi na mula preta. Mas elas agiram de forma boba. Não se comportaram direito. De qualquer forma, as montamos e as deixei amarradas no final da propriedade. Pareciam apegadas ao celeiro. Não queriam sair, mas comecei a gostar muito da Jet. Agora, das 2 mulas, eu montaria a Jet e carregaria a Jenny. Se alguém fosse comigo, montaria a Jenny. Ela era uma boa mula, quando estava com a Jet, e era excelente para carga. Podíamos carregar qualquer coisa nela, até um urso, cervo ou leão. E meu neto a montou. Minha esposa a montou sempre. Sabe, todo mundo que ia comigo a montava. Mas se você a montasse sozinho, era um tormento porque você tinha que pedalar o tempo todo e ela tentava voltar. E ela era teimosa, como se não quisesse ir a lugar nenhum, sabe? Ela travava, ela emperrava. Era um sofrimento. Agora, Jet, eu e ele nos tornamos grandes, amigos. O que acha, amigo? É muito trabalho. É muito trabalho. Estamos quase lá. Podemos chegar ao topo facilmente agora. Só a inclinação, sem terreno acidentado, nem grandes rochas. Só eu e a Agnes. Jet mais profundo. Passamos longas horas lá fora, apenas nós 2, mergulhando em nossa solidão compartilhada. A diferença com uma mula é que elas se apegam a você quando passam vários dias juntas, criando uma dependência mútua. Isso fica evidente ao assistir vídeos da Agnes e observar seu comportamento peculiar, revelando a intensidade desse vínculo especial. Ela não me deixava. Vire-se, Agnes. Não caia, Agnes. Volte aqui. Não aí. Olhe para isso, por favor. Ela não se virou. Ela não gosta de cavernas. Jet era quase igual. Sim, eu e ele. A diferença entre Agnes e Jet. Jet, você não precisava pedalar ele. Eu nunca usei esporas com ele. Apenas você. Ele sempre ia sem recusar. Ia a qualquer lugar. Era resistente, resistente, resistente. Não foi sempre fácil com ele. Tive algumas grandes brigas. Com ele, Agnes, você tinha que empurrá-la. Ela nunca se recusava a ir a lugar nenhum, mas nunca no ritmo que eu queria. Ela era um pouco apática, ficava meio, e, às vezes, tinha suas próprias ideias, sabe? E isso, acho que isso é uma mula. Sabe, eles têm uma agenda, querem ir para um lado e você para outro. Eles respondem bem às rédeas,
como a Agnes, que seguia bem as rédeas quando queria. Mas quando tinha sua própria ideia de para onde ir, eu precisava puxar mais as rédeas. Mas eu e a Agnes fizemos boas viagens juntos. Nunca tive problema com ela. Uma vez, ela caiu comigo, e foi quando me meti numa situação ruim. Havia pedras numa ladeira, cobertas por uma fina camada de lama, e quando pisamos nelas, as patas dela escorregaram. Mas uma diferença entre mula e cavalo é que um cavalo faria isso, tentando segurar a traseira para não cair. Eles machucam mais, por tentar evitar a queda, enquanto Agnes, ao escorregar, foi aos joelhos e ficou. Desmontei, a deixei levantar. Ela se levantou e seguiu em frente. Acredito que Agnes era. Acho que ela tinha uns 16 anos. Eu estava montando nela. Acho que comecei em 2015. Ou um pouco em 2016. Comecei porque meu cunhado desceu e meu sobrinho montaram na mula preta, Jenny. E eu coloquei meu cunhado na Jet. E eu tive que começar a montar na Agnes então. E eu já tinha carregado. Fizemos várias viagens de carga pela selva. Com ela. E no primeiro dia, ela tentou fugir de mim algumas vezes. Eu só a monto com um bridão, sabe? E no segundo dia, ela era uma mula melhor. Ela teve alguns probleminhas. No terceiro dia, ficou preguiçosa. Eu precisava de algo melhor, de esporas. Era uma mula de carga bem boa. Um pouco grande, mas bem boa. Eu não gosto de uma mula de carga que seja tão alta do chão, mas é difícil colocar as alforjes lá em cima. Mas, de qualquer forma, eu só montei nela. Comecei a andar, sabe? E ela era um pouco lenta. Não tinha medo de nada, nem de mim. E lembro que estava lá em cima naquele cume, sabe? E ela meio que ficou meio pesada e não queria ir. E eu peguei a ponta da minha corda e dei uma palmada no traseiro dela. Partimos. E eu tive que virar a cabeça dela lá em cima e tudo mais. Porém, com o passar do tempo, aprendi a ser mais delicado com ela. Mais tarde, após uns 4 ou 5 dias, cavalgando intensamente, ela ficava realmente pesada, resistindo a avançar. Decidi então usar esporas, algo que nunca tinha feito antes. Com o tempo, precisei até colocar um freio na boca dela, pois só usava um bridão até aquele momento. E assim, um bridão de argola é um tipo de freio suave, dividido no meio, com anéis grandes que proporcionam uma boa alavancagem lateral. Quando adicionei esporas, precisei fazer a troca por um freio de pastagem com barbela de corrente para a boca dela. E eu disse a todos que, ao colocar esporas, precisei frear um pouco mais do que o habitual. Nunca tive problemas com ela tentando fugir, chutar um cachorro ou me chutar. Ela era uma boa mula. Vou sentir falta dela, mas como eu disse, montei muitos cavalos. Porém, este mercado de mulas está absolutamente louco. Louco. Eu encontro um homem de mulas e não quero treinar nada. Só quero ter. Preciso de algo que eu possa montar e ir. E não quero complicação. Tenho 62 anos. Não quero correr o risco de montar algo que vá fazer birra e me machucar. E você sabe, muitos caras... Ei. Muitos caras se machucam. Nessa idade e aí estão acabados. Você sabe, estão acabados. Quebram um quadril ou fraturam a pelvis ou algo assim, sabe? E estão acabados. E eu não quero correr esse risco. Há muitos lugares que quero visitar. Estou aqui olhando para uma cadeia de montanhas que não posso... Há um tesouro! Há lendas de tesouros por todas essas montanhas. Quero dizer, coisas boas. Vou compartilhar isso com vocês. E explorar essas montanhas. Vou atravessar com minha mochila, examinar cada canyon, cada crista, só para ver se encontro algum sinal de tesouro. Acho que seria divertido. Mas enfim. Encontro uma mula que me agrada. Eu realmente gosto dela. É um animal legal, sabia? Poderia levá-la para a competição de laço em dupla, já que costumava praticar muito. Talvez até competir e laçar com ela. $26 mil. Eu disse, meu Deus, eu disse à minha esposa naquela noite. Eu disse, cara,
Eu tenho gosto de champanhe com orçamento de cerveja barata. E então encontrei mais algumas mulas. Uma custa 4.000, algumas 7.000, outras 12.000. E encontrei outra que gostei muito e tentei fazer um acordo com o cara. Ele cria mulas. E eu pensei, bem, posso te dar alguma publicidade? Porque muitas pessoas assistem aos meus vídeos e elas vão ver essa mula. Vão perguntar, onde? Sabe, ele é uma boa mula. Vou montá-lo, mostrá-lo. Eu, sabe, sou bem habilidoso com uma. E 16.000 reais. Então, não sei o que farei. Eu acho, sabe, ao procurar por uma mula, é fundamental estabelecer o que você deseja, o que é importante para você. Eu quero uma que avance sem hesitar, que não pare. Preciso de uma grande o suficiente para me carregar o dia todo em terreno difícil. Preciso de uma que seja segura, sabe? Duplamente segura, porque caço sozinho. Não quero estar lá fora no interior selvagem ou no meio do mato ou no alto de uma dessas montanhas e ter uma que faça birra machuque. Sim. De qualquer forma, minha loja, minhas canecas, copos térmicos, moletons e camisetas. Compre algo para me ajudar a ganhar um pouco de dinheiro. E vou te contar o que aconteceu. Eu contratei um cara para construir um pequeno escritório ali perto de casa. Consegui um container e ele é muito bom nisso. Guardei dinheiro e ele vai construir isso. Depois de já termos feito um acordo, foi quando a Agnes morreu. Então, não tenho mais. Não tenho orçamento para uma nova mula este ano. Então, se sentirem vontade, por favor, considerem adquirir algo na minha loja. Deem uma passada no meu Patreon. Vocês podem se juntar lá ou se tornar membros aqui. Qualquer uma dessas alternativas. Eu tento fornecer conteúdo exclusivo de vez em quando, mas não sou tão bom quanto deveria. Vou tentar melhorar. Enfim. Em frente e para cima, pessoal. Obrigado por assistirem. Este é um tipo de vídeo um pouco diferente, mas agradeço o apoio. E por assistirem aos vídeos. Haverá mais por vir. Eu tenho. Deixem-me falar sobre algumas coisas que planejei. Em primeiro lugar, esses montes bem aqui. Vou subir lá e atravessá-los. E vou explorá-los. Ver se consigo encontrar algum sinal dessas cavernas, ou do tesouro, ou qualquer coisa. Tenho alguns mapas e outras coisas. Vou usar Uma antiga cidade mineira. Dá para quase ver a montanha daqui. Tem uma toupeira. Eu chamaria de cidade fantasma, mas é um antigo acampamento de mineração abandonado. Vou dar uma volta por lá e explorá-lo um pouco. Sempre levo meus cães, procurando pistas para eles seguirem. E tenho algumas longas cavalgadas agendadas. Assim que o tempo melhorar, vou viajar por este caminho real, como eu chamo, através do Ornado del Mirto. Serão cerca de 90 e poucos milhas. Atravessando por aqui, vou sair do meu quintal, levar uma mula de carga e atravessar como antigamente. E claro, tenho a trilha Butterfield para cavalgar. Tenho logística para resolver. Levará cerca de 7 ou 8 dias. Há uma seção de terra privada que preciso descobrir. Preciso ver se consigo permissão para atravessá-la. Se não, preciso descobrir como contorná-la. Então, essas são algumas coisas que estão por vir, sabe? E não se esqueça, Onyx Maps. Onyx Maps me apoia. E se você decidir adquirir o aplicativo Onyx Maps, lembre-se de utilizar o código RAINYEARS para obter um desconto de 20%. Com isso, estará contribuindo para a compra da minha mula. Então é isso, vá para Onyx Maps, a barraca de lona. Sempre quis um desses sacos de dormir de cowboy. E se viu meu último vídeo, me mandaram um saco de dormir de cowboy. E gente boa, quero dizer, é aquela coisa que você sabe, seu saco de dormir vai dentro. Tem um colchão dentro. Dorme muito bem, especialmente para um velho como eu. E então, Mountain Ridge Gear. Eu tenho usado os produtos deles por muitos anos. Utilizo as bolsas de chifre deles, com uma bolsinha na frente e depois os alforjes. Eles possuem umas sacolas que eu estava interessado, com bolsos na frente e atrás. Entrei em contato com o responsável. Expliquei que faço viagens de carga e que adoraria ter um conjunto das suas sacolas. Ele mencionou que se você decidir utilizar nos seus vídeos, ele irá enviar. Portanto, apoie essas pessoas. São muito prestativas.
Estou colaborando com uma empresa que desenvolveu um produto para prevenir cólicas em mulas e equinos. Entrei em contato e expliquei que seria benéfico, pois uma das minhas mulas faleceu de cólica durante uma filmagem. Não desejo investir em outra mula e enfrentar a mesma situação novamente. Agora, no passado, eu dava farelo para evitar cólicas nos cavalos. Nunca pensei que teria que me preocupar com isso em mulas, mas... então estou trabalhando com elas. Podem me dar algum produto para ver o que posso usar. Enfim, como disse, sempre em frente. Obrigado por assistirem, pessoal. Ah, velho, aqui,